Por que pessoas boas sofrem? Por que o mundo é tão cheio de caos, dor e injustiça? Se a Bíblia diz que Deus é bom, esta é a pergunta que assombra a humanidade há milênios. É a pergunta que ecoa em hospitais, em cada coração partido pela perda. É a pergunta de Jó. Jó, o homem que a Bíblia descreve como justo e íntegro. O homem que perdeu tudo, seus filhos, sua riqueza, sua saúde. Depois de suportar o insuportável e ouvir os conselhos vazios dos seus amigos, ele finalmente confronta Deus, exigindo uma resposta. E a resposta de Deus, que surge de dentro de um redemoinho, é uma das coisas mais estranhas e, honestamente, aterrorizantes de toda a literatura antiga. Deus não fala sobre pecado. Ele não menciona um plano maior e misterioso. Ele não oferece um abraço ou uma palavra de conforto. Em vez disso, ele começa a descrever monstros, duas criaturas de poder, inimaginável e assustador, o Behemoth e o Leviatã. Mas por quê? Porque a resposta para o sofrimento humano, para a dor mais profunda de uma alma, é uma aula sobre monstros cósmicos. O que essas criaturas têm a ver com a tragédia de Jó? Hoje, nós vamos mergulhar fundo nesse mistério. Vamos tentar decifrar este enigma que está no coração de uma das maiores obras filosóficas já escritas. Antes de mais nada, é crucial entender o que é o livro de Jó. Esqueça a ideia de que é um relato histórico literal, como uma reportagem. Pense nele mais como um grande poema filosófico. Um drama encenado num tribunal cósmico. É uma obra de sabedoria que não tem medo de fazer as perguntas mais difíceis e desafiar as respostas mais fáceis. A história começa numa cena fascinante. A corte celestial. Deus está lá, cercado por seus seres celestiais. E entre eles aparece uma figura chamada o Satã. É importante notar, este não é o diabo com chifres e tridente da tradição cristã posterior. A palavra hebraica, a Satã, significa o acusador ou adversário. Ele age como um promotor, alguém cujo trabalho é testar a integridade da criação e da humanidade. Nessa reunião, Deus elogia Jó, dizendo: "Você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e reto, um homem que teme a Deus e evita o mal." E o Satã, o cínico da corte, responde basicamente: "Claro que ele é bom. Você o encheu de bênçãos, protegeu-o com uma cerca de ouro. Tire tudo o que ele tem, e ele vai te amaldiçoar na sua cara." E assim, a aposta cósmica, ela é feita. Deus permite que o acusador teste Jó, tirando dele suas posses, seus filhos, e por fim, sua saúde. O sofrimento que se segue é brutal e absoluto. Jó fica sentado em cinzas, raspando suas feridas com um caco de cerâmica. É nesse ponto que chegam os seus três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. No início, eles fazem a coisa certa. Ficam em silêncio com Jó por 7 dias e 7 noites, simplesmente partilhando da sua dor. Mas infelizmente, eles não conseguem ficar calados. Quando abrem a boca, eles representam a sabedoria convencional da época, a teologia da retribuição. A lógica deles é simples, e para eles, reconfortante. Deus é justo. Portanto, se você está sofrendo, é porque você pecou. O universo funciona com base em causa e efeito. Boas ações trazem recompensas, mas ações trazem punições. Eles passam capítulos e mais capítulos tentando convencer Jó de que ele deve ter algum pecado escondido para merecer tanto sofrimento. Confesse, Jó, e tudo ficará bem. Mas Jó se recusa. Ele sabe que não é um pecador maior do que qualquer outra pessoa. Ele sabe que essa lógica simples e arrumadinha não se aplica à complexidade caótica da sua experiência. Ele rejeita as respostas fáceis. Ele olha para o mundo e vê que, muitas vezes, os maus prosperam e os bons sofrem. A teologia dos seus amigos não bate com a realidade. Jó não quer explicações simplistas.
Ele quer justiça. Ele sente que foi acusado e condenado sem um julgamento justo. Ele quer seu dia no tribunal. Ele não quer falar com os gerentes de nível médio, seus amigos. Ele exige uma audiência com o céu do universo. Ele quer olhar Deus nos olhos e perguntar: por quê? E é exatamente isso que acontece. Depois de dezenas de capítulos de debate, uma tempestade se forma. Um redemoinho se manifesta. E a voz de Deus finalmente fala. A expectativa é enorme. Agora virá a explicação. O motivo. A peça que falta no quebra-cabeça. Mas em vez de uma explicação, Deus muda completamente de assunto. Ele não aborda a aposta com o Satã. Não explica o plano maior. Ele lança uma série de perguntas retóricas avassaladoras para Jó. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a aurora o seu lugar? As portas da morte já foram mostradas a você. É um bombardeio verbal que visa colocar Jó e a humanidade em seu devido lugar. A mensagem é clara. O universo é vasto, complexo e antigo, e a sua compreensão humana é minúscula. Você não tem o quadro completo. Você não entende nem como a chuva se forma ou como as estrelas se mantêm no lugar, e quer julgar a minha gestão do cosmos? E é aí, no clímax dessa tempestade teológica, que Deus nos apresenta as suas duas estrelas do rock cósmicas, Behemoth e Leviatã. Ele não os menciona de passagem. Ele dedica versos e mais versos, descrevendo em detalhes vívidos e aterrorizantes. Isso nos leva de volta à nossa pergunta original. Por que a resposta para o sofrimento é um desvio para a criptozoologia? Por que falar de monstros? Deus então começa a sua resposta não com uma explicação, mas com um desafio. Ele apresenta a Jó duas criaturas, dois monstros que vão redefinir tudo o que ele pensava saber sobre poder e controle. E a primeira delas é Behemoth, no capítulo 40 de Jó. Contempla agora o Behemoth que eu fiz contigo. A descrição que se segue é de uma criatura de poder físico avassalador. Ele come erva como o boi, ou seja, é um herbívoro. Mas não se engane, a sua força é descomunal. A sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Seus ossos são descritos como tubos de bronze, seus membros como barras de ferro. E o detalhe mais intrigante: ele move a sua cauda como cedro. Imagine o tamanho e a força de uma cauda que se move como uma árvore de cedro inteira. Para completar, Deus o chama de a obra-prima das obras de Deus. Ao longo dos séculos, muita gente tentou decifrar que animal seria esse. Seria um hipopótamo? A descrição de comer erva e viver perto da água bate, mas a cauda de um hipopótamo é pequena, quase ridícula. Não se parece nem um pouco com um cedro. Seria um elefante? A força é compatível, mas de novo, a cauda não encaixa. E a teoria mais fascinante: seria um dinossauro, um saurópode, como um braquiossauro, cuja memória ancestral teria sido preservada de alguma forma. Essa ideia é incrível, porque um saurópode realmente tem uma cauda massiva, como o cedro, e uma força colossal. Mas todas essas tentativas de encontrar um animal específico, no zoológico, ou mesmo no registro fóssil, perdem o ponto principal da mensagem de Deus. Elas tentam diminuir o Behemoth, encaixá-lo numa caixinha biológica que a gente consiga entender. Mas a verdade é que Behemoth não é só um animal. Ele é um arquétipo. Ele representa a força primordial da Terra. É o poder bruto, indomável, amoral da natureza terrestre. Behemoth é a força de um terremoto que racha o chão, a força de um vulcão que redesenha a paisagem, a força de uma montanha que simplesmente existe, impassível e esmagadora. Quando Deus mostra Behemoth a Jó, ele não está dando uma aula de zoologia. Ele está dizendo: Jó,
Você acha que o mundo é injusto? Você acha que consegue entender os meus desígnios? Você não consegue nem começar a compreender a força mais básica que eu coloquei na Terra. Você não pode controlar um terremoto, você não pode domar um vulcão, você não pode sequer domesticar essa força, que assim como você, também é minha criação. Você vê essa força indomável? Eu a fiz, e ela existe ao seu lado. Como você ousa questionar o meu controle sobre o universo, se você não tem controle nem sobre isso? Behemoth é a humilhação de Jó, através da força terrestre. Mas se Behemoth é assustador, o que vem a seguir é o terror puro. Deus dedica um capítulo inteiro, Jó, capítulo 41, para descrever a segunda criatura, Leviatã. E a introdução já define o tom. Podes tu tirar com anzol o Leviatã, ou ligar-lhe a língua com uma corda? A resposta implícita é um retumbante não. Leviatã é a personificação do incapturável, do incontrolável. Enquanto a força de Behemoth está na terra, a de Leviatã está no abismo, no mar profundo e caótico. A descrição é aterrorizante. Suas escamas são seu orgulho, bem travadas como por um selo apertado, tornando-o impenetrável. Qualquer arma humana é inútil contra ele. Lanças são como palha. Flechas não o afugentam. A aparência dele é monstruosa. Dos seus narizes sai fumaça, como de uma panela fervente, e da sua boca saem tochas de fogo. Faíscas de fogo se projetam. Basicamente, Deus está descrevendo um enorme dragão aquático e cuspidor de fogo, e seu interior é tão assustador quanto o exterior. O seu coração é duro como a pedra e firme como a mó de baixo. Isso significa que ele não tem emoção, não tem compaixão, não tem medo. Ele é puro instinto e poder. A conclusão de Deus é definitiva. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para não ter medo de nada. Ele olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os filhos do orgulho, assim como Behemoth. Leviatã não é uma invenção do livro de Jó. Ele é uma figura mitológica recorrente em todo o Antigo Oriente Próximo. Na cidade de Ugarit, por exemplo, ele era conhecido como Lotan, um monstro marinho de 7 cabeças, a personificação do caos, que foi derrotado pelo deus herói Baal na mitologia da Babilônia. Ele ecoa a figura de Tiamat, a deusa dragão do caos primordial, no mito babilônico da criação. O deus Marduk luta contra Tiamat, a mata e divide seu corpo em 2, para criar os céus e a terra. Ou seja, o mundo é literalmente criado a partir do corpo do monstro do caos. Leviatã, portanto, é o símbolo universal do caos aquático que existia antes da criação. Ele é a desordem, a desintegração, a força que constantemente ameaça desfazer a ordem do cosmos. Quando Deus apresenta Leviatã a Jó, ele está dizendo algo ainda mais profundo. Jó, você está sofrendo e acha que o mundo está um caos. Deixa eu te mostrar o verdadeiro caos. Olha para Leviatã. Ele é a força que eu derrotei para criar o mundo. Mas eu não o aniquilei. Eu permito que ele exista. Eu brinco com ele. Eu o domino. O caos que te assusta, para mim, é um animal de estimação. Você tem medo das ondas da vida? Eu sou o mestre do oceano primordial. A desordem que te apavora está sob o meu controle absoluto. Ao apresentar Behemoth e Leviatã, Deus não explica o porquê do sofrimento, mas redefine a escala do poder. Ele mostra a Jó que as forças que governam o universo são tão vastas, tão primordiais e tão além da compreensão humana, que questionar os detalhes da administração divina é um ato de profunda arrogância. A resposta de Deus é um convite à humildade diante do mistério e da majestade do Criador. E a reação de Jó a essa revelação vai mudar tudo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever para a parte final da nossa jornada.
E aqui está a chave para tudo. Em todas as outras mitologias antigas, como na Babilônia ou em Ugarite, o deus da ordem, como Marduk ou Baal, precisa derrotar o monstro do caos para criar o mundo. A mensagem é muito clara. A ordem vence o caos. É uma luta onde um lado precisa aniquilar o outro para que a criação exista. Mas na Bíblia, a resposta de Deus a Jó é radicalmente diferente. E é isso que torna essa história tão profunda. Ele não diz: Jó, não se preocupe, eu derrotei o Leviatã. Ele não fala sobre uma vitória passada. Em vez disso, ele diz: eu o criei, eu brinco com ele. Ele é meu animal de estimação. A lição para Jó, e consequentemente para todos nós, é de explodir a mente. Deus não está dizendo que o caos é mau, ou que é algo a ser eliminado. Ele está dizendo que o caos é uma parte integrante e controlada da sua criação. O universo, segundo essa visão, não é um jardim perfeitamente ordenado e previsível. É um oceano selvagem, indomável, onde monstros cósmicos nadam livremente, mas sempre sob o controle soberano do Criador. Isso redefine completamente o sofrimento de Jó. Não foi uma punição, não foi um erro no sistema, foi o seu pequeno barco sendo jogado pelas ondas gigantescas causadas pela nadadeira de uma criatura que ele não pode nem começar a compreender. A sua dor não era o centro do universo. Era apenas uma consequência minúscula do movimento de forças muito maiores. E essa ideia nos leva a uma tradição judaica posterior, encontrada no Talmud e no Midrash, que adiciona uma camada ainda mais fascinante a essa história. Segundo essa tradição, no fim dos tempos Deus fará com que o Behemoth e o Leviatã, as duas grandes bestas, lutem até a morte. E a carne deles será servida em um grande banquete para os justos. Isso pode parecer estranho ou até grotesco à primeira vista, mas o significado simbólico é poderoso. O que isso realmente quer dizer? Que no final da nossa jornada espiritual, nós não destruímos as forças primordiais do nosso ser. Nós não aniquilamos nossa força bruta, nosso caos interior, nossas paixões mais selvagens. Nós as integramos, nós nos alimentamos delas. A força de Behemoth, que representa a energia terrena e indomável, e o mistério de Leviatã, que representa o caos profundo e insondável, se tornam parte da nossa própria força e sabedoria. Nós aprendemos a canalizar essas energias em vez de sermos destruídos por elas. E assim, chegamos à conclusão. A resposta de Deus a Jó é, talvez, a mais honesta e humilhante de todas as respostas encontradas na literatura religiosa. Ele não nos oferece uma fórmula simples, uma equação de causa e efeito, que explique por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Em vez disso, ele nos oferece uma visão. É a visão de um universo tão vasto, tão poderoso e tão misterioso, que a nossa pequena lógica humana, de justiça e de merecimento, simplesmente se dissolve. Ela se torna irrelevante diante da imensidão da realidade. A paz, a verdadeira paz, não vem de finalmente entender o porquê do sofrimento. Ela vem de aceitar que existem forças em jogo muito maiores do que nós. Forças que nunca conseguiremos controlar ou compreender totalmente. E, meio a essa aceitação, confiar no mestre do bestiário. Aquele que não apenas criou a ordem, mas que também domina e brinca com o caos. Se você, assim como eu, se fascina com os monstros que habitam as profundezas dos textos antigos e com os mistérios que eles revelam sobre nós mesmos, inscreva-se aqui no Pergaminho Aberto para não perder nossas próximas explorações. E para nossa reflexão de hoje, eu deixo uma pergunta. Qual é o Leviatã na sua vida? Aquela força caótica, incontrolável? Talvez uma situação, um sentimento ou um desafio que você precisa aprender a respeitar e navegar em vez de lutar desesperadamente contra.